Para tudo agora e presta atenção no que eu vou te contar, porque isso não é detalhe médico irrelevante nem fofoca hospitalar. O que está acontecendo com Jair Bolsonaro neste exato momento revela muito mais do que um simples tratamento de saúde. Revela resistência física, revela pressão psicológica e revela como cada passo do ex-presidente segue sendo acompanhado de lupa, tensão e expectativa. Enquanto muita gente tenta minimizar, os fatos mostram um cenário delicado, sério e acompanhado minuto a minuto por médicos, família e aliados. E a pergunta que fica desde já é direta: por que um quadro clínico aparentemente simples exige tantos procedimentos sucessivos? Bolsonaro passou nesta segunda-feira por mais um procedimento cirúrgico, desta vez para conter crises persistentes de soluços que vêm se repetindo de forma intensa. A cirurgia durou pouco mais de 1 hora, foi considerada bem-sucedida e faz parte de um protocolo médico que só é adotado quando medicamentos não resolvem. Não estamos falando de algo banal. Estamos falando de um bloqueio do nervo frênico, responsável pelo controle dos movimentos do diafragma, músculo essencial para a respiração. Isso já tinha sido feito do lado direito no sábado. Agora, foi necessário intervir também do lado esquerdo. E aqui já surge outra pergunta incômoda. Quantas pessoas você conhece que precisaram passar por 2 bloqueios desse tipo em menos de 72 horas? O ex-presidente está internado desde o dia 24, quando foi transferido da Superintendência da Polícia Federal para o Hospital DF Star. No dia 25, em pleno Natal, Bolsonaro passou por uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Um procedimento delicado, ainda mais em alguém que carrega um histórico cirúrgico complexo. Desde então, o quadro exigiu atenção constante. As crises de soluço não eram apenas desconfortáveis. Elas se tornaram persistentes, resistentes a medicamentos e potencialmente prejudiciais à recuperação. Foi por isso que a equipe médica optou pelo bloqueio do nervo frênico, técnica indicada apenas em casos refratários. E aqui é importante deixar algo muito claro, sem sensacionalismo vazio, mas com firmeza. Esses soluços não surgiram do nada. Eles estão associados às sequelas da facada sofrida em 2018. A agressão que quase tirou a vida de Bolsonaro deixou marcas profundas, incluindo aderências intestinais e irritação do diafragma. 7 anos depois, o corpo ainda cobra o preço daquele ataque. Isso não é opinião, é contexto clínico reconhecido por médicos que acompanham o ex-presidente desde então. A pergunta que ninguém consegue ignorar é: quantas consequências dessa violência ainda vão se manifestar ao longo do tempo? No meio da madrugada desta segunda-feira, a situação ficou ainda mais tensa. Carlos Bolsonaro usou as redes sociais para relatar momentos de forte preocupação. Segundo ele, a pressão arterial do pai estava altíssima, exigindo intervenção médica imediata. Além disso, foi iniciado o tratamento para a apneia do sono, outro fator que complica o quadro geral e exige monitoramento constante. Não é difícil imaginar o clima dentro do hospital nesse momento. E vale refletir: se fosse qualquer outro ex-presidente, esse nível de atenção despertaria a mesma reação pública e midiática. Apesar do susto, o procedimento desta segunda-feira foi concluído com sucesso. Michele Bolsonaro confirmou que Bolsonaro passa bem, segue consciente e permanece em observação. A previsão é de que ele fique pelo menos mais 48 horas sob cuidados médicos após o bloqueio do nervo frênico esquerdo. Se não houver intercorrências, a expectativa é de alta nos próximos dias, com retorno à Superintendência da Polícia Federal.
Até lá, ele continua recebendo fisioterapia, analgesia otimizada e medidas preventivas contra a trombose. Tudo dentro de um protocolo rigoroso. Agora, pare um segundo e pense comigo. Estamos falando de um ex-presidente da República internado, passando por procedimentos delicados, com histórico de tentativa de assassinato, pressão arterial instável e tratamento para a apneia do sono. Ainda assim, o debate público muitas vezes tenta reduzir tudo à ironia, deboche ou torcida política. O que isso diz sobre o nível de maturidade do debate no Brasil? O que isso revela sobre como parte do país enxerga figuras públicas que não se alinham ao sistema dominante? O bloqueio do nervo frênico é temporário. O efeito pode durar semanas ou até meses. Não é uma solução definitiva, mas é uma tentativa de devolver qualidade de vida, permitir recuperação adequada da cirurgia de hérnia e evitar novos desgastes físicos. É uma medida técnica, tomada com cautela. Mesmo assim, chama a atenção a sucessão de intervenções em um intervalo tão curto. E é impossível não se perguntar: se Bolsonaro não tivesse uma equipe médica experiente e acompanhamento constante, qual teria sido o desfecho? Enquanto isso, nos bastidores, aliados acompanham cada boletim, cada atualização, não apenas por preocupação humana, mas porque sabem que qualquer movimento envolvendo Bolsonaro tem impacto político imediato. Gostem ou não dele, o nome Jair Bolsonaro continua sendo um dos mais relevantes do cenário nacional. Até em um leito hospitalar, ele segue no centro das atenções. Isso incomoda muita gente. E talvez explique o silêncio ou o desconforto de certos setores diante de um quadro que, se fosse de outro espectro político, geraria comoção instantânea. Os próximos dias serão decisivos para a recuperação. A equipe médica fala em estabilidade, mas mantém cautela. O histórico recomenda prudência. E aqui fica mais uma pergunta direta para você que está assistindo. Depois de tudo o que aconteceu desde 2018, alguém ainda tem coragem de dizer que a facada foi um episódio isolado sem consequências duradouras? Se você quer continuar entendendo os bastidores da política brasileira, com informação, contexto e leitura crítica do que realmente está acontecendo, não fique de fora. Se inscreva no canal, curta o vídeo, deixe seu comentário e compartilhe com alguém que precisa enxergar além da manchete. Aqui, a verdade tem vez e voz.